Paul Atreides matou bilhões de pessoas. Não foram milhares, nem milhões. Bilhões. E mesmo assim, talvez ele não seja o vilão dessa história. Nós fomos ensinados a amar o herói, a torcer pelo garoto nobre que perde o pai e busca a justiça. Mas Duna não é sobre justiça, é sobre o que acontece quando o escolhido percebe que a única forma de salvar o mundo é destruindo ele. Hoje vamos falar sobre a falsa vilania, sobre como o destino pode ser uma arma apontada para a sua cabeça e porque, às vezes, o maior monstro que você vai enfrentar é aquele que você vê quando se olha no espelho. A profecia não libertou Paul, ela roubou dele a possibilidade de escolher. Imagina que você consegue ver o futuro, cada passo, cada palavra, cada morte. Você tenta desviar, tenta ser bom, mas cada escolha que você faz para evitar o sangue só parece acelerar o massacre. Desde o dia em que colocou a mão naquela caixa, Paul deixou de ser um garoto. Ele se tornou um sistema, uma peça de um tabuleiro que foi montado séculos antes dele nascer. Ele foi criado para ser um deus, mas ninguém perguntou se ele queria ser humano. E quando você não pode escolher quem você quer ser, será que ainda existe liberdade? A gente sente isso hoje, não sente? Então, essa pressão invisível para ser alguém, para cumprir um destino que a sociedade, a família ou o algoritmo desenhou para a gente corre atrás de uma grandeza que nos sufoca. Paul é o espelho desse trauma. Ele é o herói que ganhou o mundo, mas perdeu a própria vida no processo. O que torna Fade Halta assustador não é sua crueldade, é que Paul reconhece algo de si mesmo naquele homem. A distância entre um monstro e um herói não é tão grande quanto a gente gosta de acreditar. É apenas uma questão de perspectiva e de circunstâncias. O mais assustador sobre a nossa sombra não é que ela exista, é que ela aparece justamente quando estamos convencidos de que estamos fazendo a coisa certa. Fade nunca fingiu ser um bom homem. Ele abraça o caos, ele se diverte com a dor. Paul, por outro lado, precisou acreditar que era bom. Ele precisou acreditar que cada decisão terrível era por um bem maior. E é aí que mora o perigo. Quando você se convence de que é o herói, você para de questionar o peso das suas mãos. Fade é o que Paul seria se parasse de se importar, mas Paul é o que Fade seria se tivesse uma justificativa moral. No fim, o resultado é o mesmo: corpos no chão e uma galáxia em chamas. Para vencer o monstro, Paul não apenas o matou, ele o absorveu. Esse momento em que a alma de Paul morre, ele vê Jahed, ele vê o rio de sangue que vai inundar a galáxia em seu nome. Em vez de impedi-la, ele a guia. Mas o preço não foi apenas político, foi pessoal, foi íntimo. No caminho para salvar a galáxia, Paul perdeu a única pessoa que ainda o enxergava como um homem. Todos viam um Messias, todos viam um Deus. Shani via Paul. E quando ele escolhe o poder, quando ele aceita o papel, ele mata o homem que ela amava. A perda dela é o golpe final. É o momento em que ele percebe que, para ganhar o universo, ele teve que se tornar um estranho para si mesmo. Por que ele faria isso? Porque ele acredita no cálculo, no utilitarismo frio. Ele olha para todos os futuros possíveis e vê que, se ele não for o tirano, algo muito pior vai acontecer. Mas aqui está a armadilha. Quando você começa a tratar vidas humanas como números em uma equação, você deixa de ser o salvador, você se torna um problema. Paul não está feliz, ele está em agonia, mas ele continua. Ele sacrifica sua moralidade, sua paz e o amor da sua vida pela causa. A gente faz isso o tempo todo, não faz? O fim justifica os meios, mas a conta sempre chega. E para Paul, a conta custou tudo o que o tornava humano. Duna não é uma história sobre um herói que salva o dia. É um aviso sobre os heróis que nós mesmos criamos.
Talvez o maior erro de Paul Atreides não tenha sido destruir mundos, talvez tenha sido acreditar que ele tinha o direito de decidir qual mundo deveria sobreviver. O verdadeiro terror de Arrakis não é o verme gigante ou o Império Galáctico. É perceber que qualquer herói pode se tornar um tirano quando acredita demais em sua própria missão, quando ele para de ouvir o próprio coração para ouvir o rugido da multidão. Talvez o verdadeiro vilão de Duna nunca tenha sido Paul, talvez tenha sido a nossa sociedade desesperada de acreditar que alguém pode carregar o peso do mundo por nós. Porque toda vez que colocamos um homem no lugar de um deus, estamos preparando o nascimento de um tirano. E talvez seja essa a maldição mais antiga da humanidade. Não a guerra, não a fome, mas a nossa incapacidade de suportar o peso da própria liberdade. Paul não nasceu tirano, ele foi construído por cada mão que apontou para ele e disse: "Tu és o escolhido". Somos nós, o pecado original de Arrakis. Somos nós que forjamos correntes e as chamamos de coroas. O deserto não tem memória, ele engole impérios, profecias e nomes sagrados, com a mesma indiferença. O que sobra não é a glória, é apenas a areia. E em algum lugar entre o herói e o monstro, existe um homem que só queria ter o direito de errar como qualquer outro ser humano. Mas esse direito lhe foi roubado antes mesmo dele aprender a andar. Roubado por sistemas, por tradições, por fés que precisavam de um rosto para sobreviver. A areia cobre tudo, os nomes, as batalhas, as justificativas. No fim, o universo não se importa com os seus motivos, só com o rastro que você deixou. E o rastro de Paul não foi de glória, foi de cinzas, que ainda hoje queimam, como um aviso que a humanidade se recusa a ouvir. Mas isso foi o que eu vi na minha tela, e você o que viu na sua? No caminho para os seus grandes objetivos, quem você está deixando pelo caminho? E quando finalmente chegar lá, quem vai estar te esperando no espelho? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, se inscreva no canal, comente aqui embaixo qual filme, personagem, série posso analisar, e se gostou do canal, se inscreva e me ajude a realizar esse sonho. Muito obrigado e te vejo no próximo vídeo.